Salve Trader, seja bem-vindo à nossa quarta aula do mini curso de Forex. Agora a gente vai entrar na parte prática, entendendo como a gente faz uma análise gráfica, entendendo o que o preço, a partir de um gráfico, ele te informa, qual a informação ele está te passando. E a partir disso, você vai entender quais são as melhores regiões de compra, quais são as melhores regiões de venda. Beleza? Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para a aula. Bom, turma, para começar, vamos entender o que é o Price Action. Como o nome mesmo já diz, é a ação do preço. A gente não vai utilizar nenhum tipo de indicador, a gente vai olhar o gráfico cru, né? O gráfico nu, pelado ali do jeito que ele está, que ele vem. Depois a gente vai adicionar indicadores, mas aí já é para a próxima aula. Nessa aula você precisa entender o que vem antes dos indicadores, porque os indicadores eles já mostram, eles só dão informações de algo que já aconteceu. Mas quando você entende a ação do preço antes de qualquer coisa, que é o mais importante, aí sim, aí a partir disso você consegue ter um contexto do mercado e confirmar a sua análise junto com os indicadores, entendeu? Então, resumindo, price action nada mais é do que a ação do preço sem o uso de indicadores, apenas observando formações de candles e regiões históricas. E aí, como é que o mercado ele se movimenta? Quando você abrir um gráfico, a primeira coisa que você vai bater o olho é saber se aquele preço está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa e se ele está em uma lateralidade, uma consolidação. Por quê? Porque são três direções que o mercado tem. Ou ele sobe, ou ele cai, ou ele anda de lado. Quando ele tem uma tendência de alta formada, a gente sempre identifica isso de uma forma bem clara quando a gente observa que o preço está fazendo topos e fundos mais altos. Tá? Então, o preço ele faz um topo, um fundo, faz um topo mais alto, faz um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto e assim sucessivamente. Da mesma forma, a gente tem uma tendência de queda, que o preço ele faz um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais baixo e um topo mais alto e assim sucessivamente. Já a lateralidade, a gente não tem o preço se movendo para lado nenhum. E isso a gente identifica que ele fica trabalhando dentro de uma região. Ó. Ele só trabalha dentro do que a gente chama de um range, né, de uma consolidação. Ou seja, ele só fica aqui dentro. Ó. Ele não consegue ir para lado nenhum. Tá? E aí, qual a informação a gente tem disso? Mercados consolidados, eles são muito mais erráticos e mais difíceis de você trabalhar. Os mercados em tendência, eles são muito mais fáceis de você conseguir boas oportunidades. Tanto que quando você pega um trade em tendência, que o mercado só sobe, e você está comprado, existe a chance de você surfar o movimento todinho. O preço vai subindo e você só vai surfando. Entendeu? Isso acontece com muita frequência dentro do mercado de Forex, diferente, por exemplo, da B3, onde a gente tem esses principais ativos que a maioria das pessoas negociam, né, que é o mini índice e o mini dólar, eles passam a maior parte do tempo em lateralidade, como por exemplo agora o dólar, nesse exato momento, ele passou o mês de julho praticamente todo lateral. Então, isso acaba que dificulta muito as operações. Você acaba que você não tem uma margem de lucro tão grande, porque ele só vai até ali. E ele não consegue passar dali, entendeu? E já o mercado em tendência, você tem uma progressão muito maior, seja uma tendência de alta ou seja uma tendência de baixa, tá bom? Bom, beleza. O gráfico que a gente vai estar utilizando é o gráfico que a gente chama de gráfico de candlestick. É o gráfico mais utilizado no mundo inteiro. Por quê? Porque ele mostra a ação do preço a partir de um período de tempo. A gente tem outros tipos de gráficos também, como por exemplo o gráfico Renko, tá? Mas a gente vai estar utilizando o gráfico de candlestick nas nossas leituras, beleza? E para você entender qual a informação que esses candles, né, vai te passar, você precisa primeiro entender a anatomia dele, que seria basicamente isso aqui. A gente tem o corpo do candle, tá? A gente tem aqui um exemplo de um candle positivo e um candle negativo. E a diferença de um positivo para o negativo só vai ser uma, que é aliás, duas, que é o ponto de abertura e o ponto de fechamento. Aqui no candle positivo, ó, você observa que o ponto de abertura ele vem na parte de baixo aqui, ó, no fundo do corpo, tá vendo? E o fechamento ele vai no topo do corpo. Já o candle negativo, a gente tem a abertura no topo do corpo e o fechamento no fundo do corpo. Consegue observar? E agora, ó,
sempre que a grande maioria dos candles, eles sempre vão deixar essas linhas aqui, ó, que passam do corpo, tá vendo? É o que a gente chama de pavio. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que dentro desse período do candle que você está analisando, então pode ser um candle de 5 minutos, de 15 minutos, de 60, um candle diário. Então, dentro desse período que esse candle se formou, ele foi lá em cima, ele chegou nesse preço e fez uma máxima. Da mesma forma, ele foi lá embaixo e fez uma mínima. Porém, quando acabou esse período de tempo, o preço ele estava aqui, ó. Ou seja, ele teve o fechamento aqui. Só para você entender melhor. Vamos supor que esse candle aqui, ele é um candle de 60 minutos. Então, imagina, meio-dia, quando começa 1 hora, dá 1 hora da tarde, esse candle aqui abre. Então, ele abre aqui, o preço que estava em 1 hora, ele abre aqui, ó, tá? Ele abre aqui, o preço, deixa eu desenhar aqui que fica melhor. Qual é a informação que a gente tem aqui? O preço, ele abriu aqui, ele foi lá embaixo, depois foi lá em cima, fez a máxima, e quando acabou, quando foi 2 horas da tarde, ele estava aqui. Então aqui foi o fechamento dele, entendeu? Essa é a informação que o candle ele está te passando. E quando a gente fala em período de tempo, que esses candles eles se formam dentro de um período de tempo, é justamente porque a gente tem uma fractal. Como assim? Dentro de cada candle existem outros candles. E dentro de outros candles existem outros candles. Como assim? Então vamos supor, imagina um candle de 60 minutos, como eu coloquei aqui, ó. Candle de 60 minutos. Então, dentro desse candle de 60 minutos, se você abrir, olhar esse mesmo período aqui, ou seja, desse exemplo que a gente acabou de falar, de 1 hora até 2 horas, você vai ver que dentro desse mesmo movimento aqui, a gente teve aqui 12 candles de 5 minutos. Entendeu? Você abriu a fractal e você viu o que é que tinha lá dentro dele. Sendo que aqui, só em você observar os 60, ó, você já consegue saber qual foi o movimento que fez nos 5 minutos. Lembra? Como eu tinha desenhado antes aqui, ó, a abertura, a mínima e o fechamento. Ó, abertura, o preço abriu aqui, olha onde está aqui, ó. Abriu aqui, fez a mínima, tá vendo? Fez a mínima, depois ele foi lá em cima, onde ele fez a máxima do candle, lembra? Ó, máxima do candle, e depois ele fechou aqui embaixo, nessa região de fechamento, entendeu? Então, sempre que você observar os candles, você sabe que dentro desses 60 minutos vão ter de 5 minutos, e dentro do de 5 minutos vão ter 5 de 1 minuto, e dentro de 1 minuto vai ter 60 de 1 segundo, entendeu? É assim que funciona as fractais dos candles, tá bom? E aí, beleza, a gente já entendeu o que é a anatomia do candle, o que é um candle e o que ele representa. Agora a gente vai juntar tudo e entender a movimentação do mercado. A gente junta aquela primeira parte onde a gente falou de tendência de alta, consolidação, para agora a gente entrar na parte de suporte e resistência. Talvez você já tenha ouvido falar, se for a sua primeira vez, o primeiro contato que você tem, o primeiro conteúdo que você está vendo de mercado, beleza. Mas se você já teve qualquer outro conteúdo de mercado, provavelmente você já ouviu falar de suporte e resistência, tá? Mas a gente tem que entender que como isso funciona de fato e onde vai funcionar, tá bom? Mas primeiro vamos entender o que é um suporte. Um suporte, como está escrito aqui, ó, ela é uma zona do gráfico onde o preço encontra demanda suficiente para interromper uma queda. Como assim? Quando você abre o gráfico, qual é a informação que você tem? Você tem uma informação histórica, ou seja, tudo o que aconteceu antes. E é baseado em tudo que já aconteceu que as pessoas tomam suas decisões atuais. Ou seja, você vai abrir o gráfico e você vai encontrar lá uma região de suporte. O que é a região de suporte? É uma região de demanda. Ou seja, em outro momento, no momento passado, quando o preço chegou naquele ponto, ele foi defendido por compradores. Sempre que o preço chegou naquela região, o preço bateu lá e voltou, bateu lá e voltou, bateu lá e voltou. Ou seja, quando o preço ele chegar lá novamente, todo mundo que já comprou naquele ponto, ou novos compradores, ou até mesmo pessoas que estejam vendidas, elas começam a chegar nessa região. E quem está vendido começa a liquidar suas posições, ou seja, se ele está vendido, ele precisa recomprar, e novos compradores acabam também comprando ali naquela região. E aí, novamente, pelo histórico do preço, que mostrou que naquela região ali a gente tem um suporte, o preço ele foi defendido e ele interrompe um movimento de queda. Da mesma forma, seguindo esse mesmo preceito, a gente tem o que a gente chama de resistência. Tá? A resistência ele vai ser um topo.
Ou seja, o preço está subindo, quando ele chega naquela região lá em cima do topo, acontece a mesma coisa. Quem está comprado começa a vender. Por quê? Porque sabe que o preço antes, quando ele chegou naquela região, ele caiu. Então, ou seja, se eu estou comprado, eu não quero que o preço caia. Se eu sei que quando ele chegou aqui, ele bateu e caiu, pô, já vou vender logo aqui. Por quê? Porque eu já realizo meu lucro. Entendeu? E realizando o lucro dele, se ele está comprado, ele precisa vender. E outras pessoas que também podem entrar vendido. E aí você gera um fluxo de oferta nessa região, uma zona, a gente tem a zona de demanda e a zona de oferta, que seria uma resistência. Então, um suporte ele sempre vai ser o que a gente chama de chão, e a resistência é um teto para o preço. Então o preço ele bate num suporte, sobe, bate numa resistência, cai, bate num suporte, sobe, e assim sucessivamente. Porém, se fosse só assim, todos os mercados eles viveriam o quê? Viveriam em lateralidade, em consolidação, né? Afinal, ele só faz topos e fundos iguais. Teria ali um suporte e uma resistência e acabou. Mas não. A gente tem o que a gente chama de rompimento e depois a gente tem uma troca de polaridade. Como assim? Quando o preço ele consegue vencer uma região dessa, ou seja, se o preço está subindo, como no exemplo aqui do lado, o preço encontrou um suporte, tá vendo? Ele consolidou aqui, né? Ó, consolidou, ficou trabalhando dentro aqui dessa resistência e dentro desse suporte. Então o preço ficou, bateu aqui no topo, bateu no fundo, bateu no topo, bateu no fundo, bateu no topo, e aí depois ele conseguiu romper essa região. Quando ele consegue romper essa região, dos dois, um. Ou ele pode fazer um falso rompimento, que a gente vai falar disso depois, mas geralmente ele entra em tendência, né? Então, o preço conseguiu romper aqui essa região, ó, voltou, trocou polaridade. O que seria troca de polaridade? Uma resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte. Um suporte, quando é rompido, ele vira uma resistência. Como assim? Vamos lá. Ou seja, a gente tinha um suporte, aliás, a resistência, o preço rompeu a resistência. Se ele rompeu, isso aqui já não é mais uma resistência. Isso aqui a gente vai entender que agora é um suporte. Então, quando o preço retorna aqui, eu busco por compras para continuar esse movimento para cima. Entendeu? Da mesma forma, seria se o suporte tivesse sido rompido. Então, imagine, se o preço ele vem aqui, ó, consegue romper, da mesma forma que ele fez aqui, isso aqui que seria um suporte, acaba se tornando uma resistência, onde aqui você pode buscar uma venda para continuar a movimentação de queda. Beleza? Ficou claro? Agora vamos lá aos detalhes. Você vai observar que isso acontece o tempo inteiro, tá? Tanto o rompimento, formação de suporte, formação de resistência, isso acontece o tempo todo. O mercado ele funciona assim. Mas para isso a gente precisa filtrar, né? A gente não vai fazer negócio em qualquer região, então a gente precisa filtrar as melhores regiões para fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Você lembra que a gente falou do período de tempo, tá? Então, quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância que você tem daquela informação, daquela região que você está observando. Por quê? Porque quanto menor o tempo gráfico, você tem o que a gente chama de ruído. O que seria o ruído? O ruído seria informações vazias, informações rasas. Então, um gráfico de 5 minutos ele não tem o peso que tem um gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora não tem o peso que tem um gráfico diário, que o diário não tem o semanal e o mensal. Assim sucessivamente. Então, existe uma hierarquia dentro desses tempos gráficos. Então, sempre que você observar uma região nos 60 minutos, ela vai ter muito mais força do que uma região dos 5 minutos. E é dessa forma que a gente vai filtrar as regiões onde a gente vai querer trabalhar. Por mais que você esteja ali trabalhando nos 5 minutos, no 15 minutos, você tem que dar importância para as regiões que você está enxergando no 15, aliás, desculpa, no 60, no diário, no gráfico de 4 horas, entendeu? Então é dessa forma que a gente vai, vai filtrar. E aí, filtrando dessa forma, sempre que a gente falar um RR ou um SR, como eu escrevi aqui, ó, a gente vai estar falando de uma resistência relevante ou um suporte relevante. O que seria isso? Seria um suporte lá do tempo gráfico maior, dos 60 minutos, do 4 horas, do diário, seja lá qual for, um gráfico que tem uma informação, um tempo gráfico que tem uma informação relevante, tá? E da mesma forma, quando a gente falar um SR, a gente vai estar falando ali de um suporte relevante. Então, grava essas informações, porque a gente vai falar muito disso daqui para frente. E continuando falando dessas regiões de demanda e regiões de oferta, que seriam os suportes e resistências, a gente também tem o que a gente chama de canal e linha de tendência. O que seria esse canal e linha de tendência? É basicamente um suporte
ou uma resistência na direção inclinada. Ou seja, aquela mesma linha que você viu de forma horizontal, agora a gente tem ela inclinada. Então, com isso, a gente vê que o preço está fazendo uma movimentação de alta, né? Então, sempre que o preço ele chega nessa região aqui, ó, nessa mínima, nessa linha aqui, ó, ele sobe, ele tende a subir. Ele toca aqui, ele tende a subir, ele toca aqui, ele tende a subir. E da mesma forma, a gente tem aqui essa linha que passa em cima. Se a gente só marcar a linha embaixo, a gente tem uma linha de tendência. Se a gente marcar a linha em cima também, formando ali o que a gente observa como um canal, aí a gente chama isso de um canal de alta, mas pode ser também um canal de baixa. Dessa mesma forma, sendo que na situação do preço caindo, né, com topos e fundos mais baixos, tá? Então, a diferença aqui de uma linha de tendência para um canal de alta é basicamente que o canal de alta a gente coloca uma linha em cima e a linha de tendência é essa aqui de baixo. Vou abrir o gráfico aqui para a gente falar um pouco disso que a gente acabou de aprender, tá? Vamos ver na prática aqui isso funcionando. Então, eu estou aqui ó, no XAUSD, que é o gráfico do ouro, tá? Então, aqui a gente já consegue logo de cara ver uma linha de tendência, ó, ver um canal, na verdade, né? Então, se eu marcar aqui, ó, olha só, se eu puxar aqui essa linha, olha só o que aconteceu toda vez que o preço ele chegou aqui, ó. Ó, toda vez que o preço ele chegou aqui, ele subiu, né? Então a gente entende que ele está trabalhando nessa linha de tendência, tá? E se a gente puxar aqui essa linha aqui para cima, a gente vê que a gente tem a formação de um canal de alta, tá? Agora, aqui vai uma dica. Nesse caso, a gente vai falar sobre isso aqui depois, mas sempre que você estiver trabalhando em um canal de alta, busque para priorizar as operações a favor da compra. Então, você prioriza essas operações sempre no fundo, tá? Por mais que no topo a gente tenha o topo do canal e ele sirva como ponto de resistência, é, é muito mais tranquilo você trabalhar buscando o que está sendo a favor do movimento, ou seja, aqui a gente está vendo que o preço está subindo, ele não está caindo, ele está fazendo ó, topos e fundos mais altos, topos e fundos mais altos, aqui até aqui, né, que ele rompe e dá sequência ao movimento de queda, mas até então ele estava fazendo topos e fundos mais altos, então a gente dá prioridade sempre na ponta compradora, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa parte de ó, isso aqui é um mercado super em tendência, tá vendo? Uma tendência de queda. Isso aqui é muito tranquilo de você trabalhar. É muito mais fácil de você trabalhar em um mercado assim, onde ele está caindo, né? Caindo o tempo todo. É muito mais tranquilo. Agora aqui, ó, a gente já viu que o mercado ele estava meio lateral. Ó. Ele não estava fazendo topos e fundos. Né? A gente vê claramente que o mercado que ele deu uma consolidada aqui. Tá vendo? O mercado ele não foi para lado nenhum, né? Ficou andando de lado, fazendo aqui topos e fundos iguais até que ele tomou uma direção. Então, em dias assim, que o mercado está assim, como você está aprendendo Forex, você tem a opção de simplesmente ignorar esse ativo nesse dia e olhar o outro ativo. Olhar, por exemplo, o EURUSD, você abre, dá uma olhada no EURUSD, dá uma olhada no Nasdaq. Então, você tem muito mais opções para observar e encontrar ali um mercado onde ele esteja mais de acordo com o operacional, do que você ficar tentando a sorte aqui dentro. É aqui, em dias assim, é onde muita gente se quebra, entendeu? Então, evita dias assim, dias laterais, tá? É bom evitar. É, bom, o que a gente falou aqui do suporte e resistência, a gente consegue enxergar isso aqui também. Olha só. Ó, isso aqui seria uma resistência, tá vendo? Ó, região de resistência aqui, ó. Então, sempre que o preço chegou nessa região, ele defendeu, defendeu, defendeu. Aqui, ó. Olha só. Agora troca de polaridade aqui, ó, que a gente consegue enxergar. A gente poderia marcar isso aqui, né? O preço ele rompeu, tá vendo? Veio aqui nessa região, trocou polaridade, caiu. Depois ele foi lá em cima e caiu mais forte. Aí você pensa, pô, ele passou aqui da resistência, né? Do suporte que virou resistência. Mas olha aqui em cima, ó. Aqui em cima a gente tem outro suporte, tá vendo? Olha só, esse foi, fez um topo, fez um fundo, um topo igual e rompeu. Então isso aqui, que era um fundo, ele virou um topo. E aqui foi onde a gente teve uma bela de uma venda, né? O mercado caiu bem forte. E depois ele retornou nessa mesma região, ó. Tá vendo? O mercado é história. É história. Então sempre que o preço ele chega em determinada região, você começa a observar o que está acontecendo ali. Então aqui, ó, nessa região aqui de baixo, a gente já vê que o mercado ele formou o quê? Um fundo. Olha só.
Lembra que eu falei de falso rompimento? É isso aqui, ó. O preço ele finge que rompeu e volta, tá? E como é que eu vou saber disso aqui? Como é que eu vou saber que isso aqui seria um falso rompimento? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Mas olha só, depois disso aqui, ó, o mercado entra em movimentação de alta e aqui a gente consegue ver de forma bem clara essa parte da troca de polaridade, ó. Olha só, o mercado formou um topo, rompeu o topo, retornou essa região que era uma resistência, virou um suporte, depois ele rompeu, formou um topo aqui em cima, ó, e rompeu depois. E o que foi que aconteceu? O mercado retornou, trocou polaridade, subiu de novo. Aqui ele formou um fundo, ó. Olha só. Fez topos iguais, né? Não conseguiu renovar a máxima, rompeu para baixo, trocou polaridade aqui, ó, o que era um suporte virou uma resistência. O preço caiu um pouquinho aqui, depois ele continuou a movimentação de alta, que a gente estava numa baita de uma tendência, né? E aí depois aqui ele vira a tendência, muda a direção do mercado, e aqui a gente tem a mesma coisa. O que era um suporte virando uma resistência. Olha só, o preço formou um fundo aqui, rompeu, voltou, trocou polaridade, conseguiu dar sequência aqui, ó. Formou um fundo ali, né? Ó, formou um fundo, um topo, um fundo, trocou polaridade aqui, foi lá embaixo, voltou aqui a visitar essa região, trocou polaridade de novo, continuou caindo. Então, assim, a gente observa isso de forma bem clara. Então, eu já te adianto para você fazer isso. Abra seu gráfico, comece a fazer essas marcações, comece a observar como é que o preço ele trabalha dentro dessas regiões. E aqui a gente consegue ver linhas de tendência o tempo todo. Ó. Ó, aqui a gente consegue marcar uma linha de tendência, tá vendo? O preço sempre respeita aqui essas regiões, ó. Ó, você consegue marcar aqui também assim, ó, tá? Acontece o tempo todo. E aí a gente vai falar agora de um assunto que é um pouco polêmico, eu diria, porque se você já teve, de novo, né, a gente volta àquele ponto, se você já teve contato com algum conteúdo de mercado, provavelmente você também já viu isso de padrões de candles, né? A galera vende isso como se fosse a chave, mas na verdade não. E eu coloquei aqui alguns exemplos só para título de curiosidade, porque isso aqui mesmo eu não sou de observar muito, tá? Não sou de observar muito. Mas a gente precisa entender o que esses padrões eles querem dizer, tá? Então, esses padrões aqui que eu coloquei são padrões de entrada. Então, quando você observar esses padrões, e aqui isso pode ser um gatilho de entrada para sua operação, tá? Então, a gente tem aí um rara mid baixa, rara mid alta, o doji, engulfo de alta, o martelo invertido. Tem dezenas, se não centenas, de nomes, de padrões que de nada vão servir se não tiver contexto. Como assim? Esses padrões que você está vendo, ele aparece o tempo inteiro. O tempo inteiro ele aparece no mercado. Mas, se ele estiver aparecendo com um contexto, aí ok, aí ele vai funcionar. Ele tem boas chances dele funcionar. Mas se não tiver contexto por trás disso aí você vai ver que ele vai falhar. E se você ficar só procurando isso aqui, você não vai ter nenhum tipo de sucesso. Muito pelo contrário. Você vai acabar tendo bastante prejuízo. Então, só para adiantar, nada que você está vendo nessa parte gráfica, vai funcionar de uma forma isolada. Ou seja, você não vai abrir o seu gráfico, vai colocar lá o suporte e a resistência, como a gente olhou aqui o gráfico agora, e vai esperar lá bonitinho e vai fazer. Não, você vai unir as informações. Então, o que você está aprendendo agora, você vai unir com a próxima aula, que você vai aprender sobre os indicadores, que depois você vai aprender a utilizar também o Fibonacci. E tudo isso a gente utiliza como confluência. Então, são várias coisas confluindo naquele momento que te dá um bom sinal que aquela operação ela tem boa possibilidade de dar certo, entendeu? Então, tudo que a gente está vendo agora é uma parte do quebra-cabeça que a gente vai montar nessa análise, entendeu? Então, dessa forma, a gente entende o quê? Que isso que a gente está vendo aqui de padrão gráfico, de padrão de candle, desculpa, é mais uma das coisas que, de forma isolada, não vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, ó, arame de baixa, doji, martelo invertido. Vamos tentar entender qual a informação que cada um passa aqui. Olha só. O doji, é importante eu falar aqui, o que é o doji? Você viu que a gente tem um candle de alta, como a gente falou lá no começo da aula, um candle de baixa, mas às vezes esse candle ele vai ter o fechamento no mesmo ponto de abertura. Então, no mesmo preço que ele abriu,
ele fechou dentro daquele período. E aí você vê que é um candle que ele fica sem corpo, ele não tem corpo, ele vai ficar só uma linha, com o pavio para cima e o pavio para baixo. Ok. Qual a informação que ele dá? A informação que ele te passa é uma informação de indecisão, tá? Indecisão. E esse padrão aparecendo em regiões que são importantes, como por exemplo um SR, lembra? Suporte relevante. Se ele aparecer nessa região, ou em um RR, no caso aqui, né, eu coloquei um exemplo de venda, que seria aqui um RR. Então, em um RR, ele aparecendo, pô, você tem ali uma região validada de venda e os candles está te mostrando que está perdendo força e está começando a ficar ali uma indecisão. Isso aí já te chama atenção para uma possível venda, um possível gatilho de venda. Então, se você começar a enxergar muito doji, uns padrões assim de fraqueza, um candle que não está mostrando tanto ímpeto, aí você já começa a pensar, opa, isso aqui pode ser um gatilho que eu estava esperando, entendeu? Então, dessa forma, a gente também tem ó, o martelo invertido. Então, qual a informação que esse padrão aqui de venda te dá? A informação ó, é que ele foi lá em cima, imagina, ele teve a abertura dele aqui, ó. Tá vendo? Lembra do ponto de abertura onde é? O ponto de abertura é aqui, ó. Então ele abriu aqui, ele foi lá em cima, então aqui ó, ele ficou verde. Ficou estranho esse desenho, né? Mas aqui ó, ele ficou verde, imagina que aqui era verde, e depois ele caiu, não sustentou e fechou negativo, ó. Ele fechou negativo. Então qual é essa informação? Que os compradores foram rejeitados. Eles não tiveram força. Entendeu? Essas informações é que os candles passam. A gente teve ali um movimento forte para cima e os vendedores, ó, sugaram toda a compra ali, tiveram mais força que os compradores. E aí o candle que ele tava lá em cima, ele pô, volta e fica negativo. E aí ele forma esse padrão aí, esse padrão aqui de martelo invertido. Entendeu? Então aqui da mesma forma a gente tem ó, o martelo normal, que seria um gatilho de compra, né? Ele vai aparecer em regiões ali de SR, e o martelo invertido, eles vai, tanto o doji também, tá? O doji ele pode aparecer numa região de SR também. E aqui o arame de baixa, né? Que seria um de venda, e aqui o candle de alta, a gente também tem um engolfo de alta, que é um engolfo de alta, que é que é bem utilizado aí também. É quando você tem um candle forte para baixo, e o candle seguinte, ele devolve tudo. Então você vê que o preço ele estava caindo aqui, ó, imagina que ele está caindo forte, ele fecha esse candle aqui ó, forte e o seguinte vem um engolfo de alta, ou seja, ele veio aqui forte, ultrapassando a máxima do último candle e fechando acima, né? Ele tem que fechar acima lá, fortão. Então bem preenchido, praticamente sem pavio, entendeu? Essa informação é uma informação muito forte desde que tenha contexto, ou seja, que ele esteja ali numa região que seja uma região válida de compra, beleza?